Olá, pessoal! Hoje iremos trabalhar com a disciplina de Geografia, com o livro didático que vai da página 8 até a página 19. Esta é a capa do livro de Geografia do segundo ano e a gente começa aqui na página 8 e 9 com esta imagem. Na verdade, essa imagem é uma obra de arte da artista chamada Helena Coelho, com o nome As Crianças da Vila Jacilo. E a gente vai trabalhar agora o tema de moradia, né, na primeira unidade, onde diz o primeiro lugar de convivência, né, moradia, o primeiro lugar de convivência. Então, lá em cima, a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, a pintura mostra moradias? Que diferenças você observa entre elas? E as pessoas que moram nessas residências? Como você acha que elas convivem? Então, eu gostaria que vocês, né, os responsáveis, juntamente com as crianças, observassem a cena, observassem a característica dessa vila, aparentemente como são os moradores, né, que tipo de vizinhança a gente tem, se demonstra ser um clima, né, harmonioso, se demonstra ser um clima mais confuso, né, se tem brincadeiras, se tem brinquedos. Então peçam para as crianças observarem e elas podem ir relatando, né, olha, nessa paisagem a gente pode ver isso, pode ver esse outro elemento, tá bom? Então a gente faz essa leitura de imagem. Já na página seguinte, na página 10, a gente ainda continua trabalhando sobre o tema moradia e diz no capítulo 1, meu pedaço, meu lugar. E começa assim: a minha casa aqui é pintada por fora de amarelo manteiga e tem persianas verde forte. Lá dentro, com efeito, viver e respirar, e pensar e pintar. Se vocês observarem, gente, esse trecho, ele se refere a essa imagem de baixo, né? Que é uma paisagem, é uma obra de arte também, de um artista chamado Vincent van Gogh. Ele está retratando nessa imagem, né? Uma pintura chamada A Casa Amarela. O Vincent van Gogh, ele era um holandês, né? Essa pintura foi de 1888 e ele traz algumas características da moradia dele, né? Ele fala que ela tem um amarelo manteiga, tem persianas verdes, né? E observe a característica desse local, como é a rua desse local, como serão os tipos de pessoas que moram, né, nesse local, se as construções elas são muito altas, se a gente pode observar também elementos da natureza. Então, o objetivo é que a gente comece a apreciar, né, a tela, além de observar as características. Aí, dando continuidade, na página 11, lá em cima tem assim: que diferença existe entre a moradia de Van Gogh e as outras construções da pintura? Então tem três quadradinhos. Ó. No primeiro quadradinho diz assim: a moradia de Van Gogh tem telhado. No segundo quadradinho, a moradia de Van Gogh tem 3 andares. E no terceiro, a moradia de Van Gogh tem persiana verde forte. Então a gente pode observar, né, que tem algumas características da moradia de Van Gogh que é semelhante a outras moradias, mas a resposta correta para o primeiro quesito é que a diferença que existe, né, entre elas é que a moradia de Van Gogh tem persianas verde forte. No segundo quesito diz assim: Van Gogh parecia estar muito feliz com sua moradia. Talvez por isso muitas construções da tela foram pintadas de amarelo. E para você, que cores simbolizam felicidade? Então, crianças, né, responsáveis e crianças, vocês vão conversar e vão escolher uma cor que para você simboliza a felicidade. As cores, gente, pode ser as cores que você quiser. Agora, uma observação: não é para escolher colorido, é apenas uma cor em destaque que representa a felicidade. Elas podem ser azul, amarelo, verde, rosa, vermelho, entre outras cores, mas a criança, na hora de pintar, né, essa outra cena, que é justamente da letrinha B, vai escolher pintar com a cor que escolheu no quesito anterior.
Então, quando diz pinte as construções a seguir com as cores que você escolheu, é justamente para entrar na mesma percepção sobre a cor e felicidade conforme a pintura de Van Gogh. Observem, gente, que Van Gogh deu preferência a pintar quase todas as moradias, né, na cor amarelo manteiga. Então, a criança vai escolher apenas uma cor e vai pintar todas as moradias com a mesma cor, tá bom? No quesito, na página seguinte, na página 12 e 13, a gente continua falando sobre o assunto moradia. E lá em cima diz assim: Van Gogh gostava muito de casa, gostava muito da casa dele, porque lá ele podia viver e respirar, e pensar e pintar. Como Van Gogh, em nossa moradia podemos fazer as atividades que gostamos. Número 1. O que você mais gosta de fazer em sua moradia? Então, a criança vai conversar, né, com o responsável, o adulto que está próximo, e vai dizer, olha, eu gosto mais de brincar, gosto mais de televisão, gosto mais de dormir. Se conseguir escrever, né, pequenininho entre esse espaço do 1 e do 2, pode escrever também. Já no segundo quesito, em que parte da sua moradia você realiza esta atividade, né? Desenhe no espaço abaixo. Então, vamos supor que a criança diga que gosta de brincar. Então, qual é a parte da moradia que ela brinca? Então, ela vai representar com o desenho, né? Se é na sala, se é no quarto, se é no terraço, né? Se é no quintal, não sei. Onde é que ela gosta de realizar essa atividade, tá bom? E lá embaixo, onde diz mostre seu desenho aos colegas e explique o que representou, a gente não vai poder, neste momento, mostrar, mas na medida que vocês forem colocando a fotografia no grupo, aí os próprios colegas já vão apreciando, tá bom? Já na página 13, diz assim: minha moradia, meu abrigo. Na moradia, podemos encontrar segurança e proteção. Nela, nos abrigamos do frio e da chuva. Por exemplo, observe a imagem. Então, gente, essa imagem, na verdade, é uma capa de revista em quadrinhos do Cascão da Turma da Mônica, né? Então, a gente vai observar nessa imagem que o Cascão está protegido, né, na casinha do Bidu, e o Bidu está do lado de fora, né, levando chuva. Ele aparenta estar muito aborrecido, muito chateado, enquanto o Cascão está dentro da casinha dele, né? A gente sabe que o Cascão não gosta de levar nenhum pingo de água, porque ele não gosta de tomar banho, né? E por isso ele se protegeu rapidamente na casinha do Bidu. Enquanto isso, o coitado do Bidu está do lado de fora e super chateado, né, com essa situação. Então, no primeiro quesito, diz assim: o que a imagem mostra? Descreva com os colegas, né? Então, é justamente essa conversa, né? É dizer que a imagem está mostrando a cena de chuva, que o Bidu está aborrecido lá de fora, o Cascão está protegido na casinha dele, porque o Cascão não gosta de tomar banho. E aí já vem outras questões sobre higiene pessoal, tá bom? Então, seria um momento de conversa. Por que Bidu ficou desprotegido na chuva? Ora, porque o Cascão, para se proteger da chuva, foi buscar abrigo na casa do Bidu, que ficou desprotegido, né? E já no terceiro quesito, ele pede para completar a frase. Então, a frase é: a, tracinho, serve para nos dar segurança e proteção. Ora, o que é que serve para nos dar segurança e proteção? Então, a resposta correta para o terceiro é a moradia, tá bom? Na página 14 e 15, a gente continua falando sobre moradia. Só que agora a gente vai começar a observar diferentes formas de apreciar a moradia, de visualizar a moradia e suas características. Primeiro, lá em cima tem assim, de perto e de longe. Veja como Aninha fotografou a moradia dela. Então, na primeira cena, né, na página 14, a gente tem uma fotografia da casa de Aninha, né, da moradia de Aninha, e ela fotografou de frente e um pouco de perto. Embaixo tem assim:
Você sabia que a fotografia é uma ótima ferramenta para representar e estudar os lugares? Que tal fotografar sua moradia? Siga as instruções. Então, na primeira instrução diz: peça que algum responsável ajude você na tarefa. 2. Aí já estou na página 15, tá? Com a pessoa responsável, fotografe a sua moradia de frente e próximo dela. No 3, afaste-se da moradia e tire outra foto. E no 4, cole as fotos em uma cartolina e identifique a imagem que mostra sua moradia de perto e sua moradia de longe, né? Então, gente, na verdade, a gente está trabalhando aqui duas questões importantes sobre o ângulo, né? Sobre a visualização, sobre perto e longe. Então, a moradia vista de perto, nós podemos ver mais detalhes. Por exemplo, a gente consegue ver os quadradinhos da porta, né? O detalhe da porta. Toda fotografia tirada bem de pertinho, a gente consegue ver os detalhes. Já a fotografia de longe, né, que é o que acontece na página 15, a gente não vê tantos detalhes, mas consegue ver o cenário de uma forma mais completa, onde é que a moradia está fazendo parte aí nessa cena, nessa rua, né, nesse quarteirão. Então, aí é só para a gente discutir sobre tirar fotografia, viu, gente? Se for possível, por gentileza, tirem as fotos. Se não for possível, não tem problema. Depois você conversa comigo, diz, olha, professora, não pude tirar, não é? Porque dependendo da posição que a sua casa fica na rua e dependendo até da rua, é possível ou não tirar fotografia, tá bom? Então, esse passo 1, 2, 3 e 4, que é tirar fotografia de perto ou de longe da moradia, é só se for possível. Página 16 e 17. Na página 16 e 17, a gente continua também a falar sobre o assunto de moradia, também a falar sobre o assunto da visualização da moradia, mas começamos lá em cima com o seguinte título: Moradia vista do alto. Nas páginas anteriores, você viu como é a moradia de Aninha. Imagine que na frente da casa de Aninha há um prédio. O morador do último andar do prédio vê a casa de Aninha do alto. Eu quero chamar a atenção o seguinte, nessa cena, principalmente da página 16. Observem que a cena que a gente está vendo, né, da casa de Aninha, ela está um pouco de frente e um pouco do alto, né? Então, neste ângulo que a gente consegue ver a casa de Aninha, a gente tem algumas características que antes, né, nessa tela aqui anterior, ó, a gente não conseguia perceber. Já aqui na página 16, né, lá em cima tem a moradia de Aninha vista de frente, né, a moradia de Aninha vista do alto, e logo no primeiro quesito diz assim: que elementos da moradia de Aninha se destacam na imagem da casa vista de frente? Então, na casa vista de frente, você acha que os elementos que se destacam são a frente da casa, o portão, as janelas e a porta, ou você acha que é o terreno onde a casa foi construída e o telhado? Então, para esse primeiro quesito, a resposta correta é o primeiro quadradinho. A frente da casa, o portão, as janelas e a porta. É o que a gente vê lá em cima naquela fotozinha pequenininha. Já embaixo, no segundo quesito, diz: que elementos da moradia de Aninha se destacam na imagem da casa vista do alto? Então, na casa vista do alto, a gente consegue ver a frente da casa, o portão, as janelas e a porta, ou a gente consegue ver melhor o telhado e o terreno onde a casa foi construída. Então, para o segundo quesito, a resposta correta é o telhado e o terreno onde a casa foi construída. Já na página 18 e 19, né, a gente agora vai falar sobre a moradia por dentro. E lá em cima começa assim: por dentro da moradia. As moradias podem ser divididas em diferentes cômodos, como sala, cozinha, quarto e banheiro.
Em cada cômodo, podemos realizar diferentes atividades. Número 1. Observe as imagens abaixo, em seguida, complete a legenda. Então, você tem uma imagem, né, uma cena, que é um pai e um filho estão preparando uma refeição. E agora o exercício pergunta, eles estão preparando essa refeição aonde, né? Qual é a parte da casa onde está sendo preparada essa refeição? Então, se a gente observar alguns elementos dessa cena, a gente vai perceber que estão preparando na cozinha. Já embaixo, né, a gente tem aqui uma garota junto com a sua vovó e diz assim: a menina está estudando na tananana com a ajuda da vovó. Gente, ela está estudando aonde? Vocês acham que qual parte da casa a criança está estudando? Será que é na cozinha? Será que é no quarto? Será que é no banheiro? Ou será que é na sala? Para esse quesito, a resposta correta é na sala. E por fim, da página 18, pergunta a seguinte: as crianças estão tananana, no quarto. Será que elas estão fazendo o que no quarto, né? A própria cena já diz que as crianças estão dormindo. Então, essa é a resposta correta. E para terminar a explicação da página de hoje, a gente vai aqui para a página 19, onde lá em cima tem lá no segundo quesito: a sua moradia é dividida em cômodos? Como é essa divisão? Então, se for dividida em cômodos, você vai pensar, você pode colocar nesse espaçozinho branquinho que fica depois da palavra divisão. Se não der como escrever, também não tem problema, tá bom? Isso é só para a gente refletir. E já no terceiro pergunta: em sua moradia, onde vocês costumam? Letra A. Fazer as refeições. Será que as refeições são feitas na cozinha? São feitas na sala? São feitas na sala de jantar? Não sei, então vocês vão pensar junto com a sua família e vão responder. Na letrinha B, onde é que vocês escovam os dentes? E na letrinha C, onde é que vocês costumam fazer a lição de casa e estudar? É na sala? É no quarto? É no terraço? Então, aí vocês vão pensar em responder. E para finalizar, nessa página 19, vocês vão trabalhar com recorte das figuras que estão lá atrás na página 133. Ele diz assim: as moradias precisam sempre estar divididas em cômodos, né? Ele faz uma pergunta. E depois escolha e recorte uma das moradias da página 133 no material para recorte e cole no espaço a seguir. E por fim, por que você escolheu essa moradia? Como você imagina ser o dia a dia das pessoas que vivem nela? Então, também outro assunto para a gente conversar, mas aí o que vocês vão fazer é ir lá no finalzinho do livro, na página 133, observe que tem 3 imagens, vocês vão escolher uma delas, recorta apenas uma delas e cola nesse espaço aqui da página 19. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso, né? A gente finaliza as explicações dessa atividade de hoje. Espero que tenha colaborado, né, para entender os exercícios. Eu agradeço imensamente a atenção e até a próxima. Tchau, tchau!